Esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Oi pessoal, tudo bom? Estamos de volta ao nosso Expresso Sindimepa, hoje recebendo o Dr. Denis Barreto, ele que é especialista em inteligência artificial. Bom, no bloco anterior nós falamos um pouco sobre a inteligência artificial, nós entendemos um pouco o que é. Nesse bloco nós vamos falar um pouco sobre os benefícios. Nós já falamos um pouco sobre os malefícios, agora a gente vai entender um pouco sobre as vantagens. Vamos lá, doutor? Olá, obrigado pelo convite novamente, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Nós também, e eu convido a todos que peguem o seu cafezinho e venham conosco no Expresso Sindimepa para descobertas. É verdade. Doutor, em que aspecto o senhor acredita que a IA já está ajudando a tornar o trabalho dos médicos mais seguro e eficiente? A IA ela tem uma capacidade muito grande de organizar a informação, né? Então, como você sabendo usar bem a inteligência artificial, você consegue ter, de certa forma, uma ajuda muito grande no seu dia a dia, na sua rotina. Por exemplo, organizar informações a respeito de uma consulta médica, do atendimento que você fez. Por exemplo, você pode treinar ela a identificar a sua letra. E depois você pode anotar, do jeito que você tiver anotado, você tira uma foto, manda para ela e pede para ela transformar aquilo lá em texto. Ela transforma, organiza. Depois você pode subir isso para um prontuário que você cria e pode estar ajudando, né? Eu, particularmente, fiz alguns testes já, lógico, com consentimento. Eu acho que em breve a gente vai falar sobre LGPD, né? Mas com consentimento, eu fiz uns testes entre um atendimento do paciente usando uma IA e eu atendendo eles e anotando na mão o que está acontecendo, né? Como você falou um pouco nisso, eu tenho uma pós-graduação em psiquiatria e o diagnóstico de psiquiatria é um diagnóstico baseado em estatística. Então, quando você põe uma IA ao lado para ouvir apenas uma consulta, um atendimento, claro, com o consentimento do paciente, que está tratando de dado sensível, mas você pode fazer um teste e ele consegue organizar essa informação e o médico dá uma coisa que é a coisa mais importante que o paciente quer, principalmente numa consulta onde as informações são muito subjetivas, que é a atenção. Então, ao invés de eu ficar anotando no papel, baixando a minha visão, escrevendo, eu estou só trocando o tempo inteiro de informação, olhando para o paciente e deixando o assistente organizando aquela informação. Quando eu acabo aquele atendimento, aquela consulta, ele me dá de volta de uma maneira organizada, inclusive até uma maneira que você pode preencher o prontuário ou a ficha do paciente, por exemplo. Tá certo. E sobre as reduções de erro, por exemplo? Como é que a IA ela pode, de fato, contribuir para diminuir esses erros, especialmente em diagnósticos e tratamentos? Ela pode, como a gente já falou um pouquinho antes, como ela é uma ferramenta capaz de identificar padrões, né? Quando você submete a ela uma ideia ou um problema que você tem com o paciente, ela vai poder comparar com dezenas de milhares de informações que tem dentro desse modelo grande de linguagem que a gente chama de LLM, né? O ChatGPT é um LLM, o Meta AI é um LLM, o Gemini do Google é um LLM. Então, esses modelos são treinados com todo o conteúdo produzido pela humanidade. E na medicina também, tudo que foi produzido pela medicina está ali dentro. Então, ela consegue ajudar muito a minimizar, mitigar problemas que podem acontecer se a gente souber usar adequadamente essa IA ao nosso favor, né? E não deixar, por exemplo, ela alucinar, porque a gente já ouviu muito falar, a IA está alucinando. Como ela sabe de tudo, e de fato ela tem conhecimento, vamos colocar aqui entre aspas, de tudo que a humanidade já produziu, se a gente souber fazer os comandos, dar os comandos corretos para a IA, ela vai dar a resposta adequada sem alucinar. O que é alucinar? Ela traz uma resposta que não é o que a gente está esperando e ela é capaz até de inventar, porque como ela é muito prestativa, ela quer sempre te atender. E se você não souber dar o comando correto, ela não souber a resposta, ela vai inventar uma para agradecer a gente, para nos agradar. Tá certo. Com tantas vantagens aí, a gente acaba se perguntando se um dia a IA vai substituir a nossa capacidade analítica humana. Você acredita que isso é possível?
seja possível? Olha, eu sou entusiasta da IA, eu tenho estudado muito sobre isso e a gente vem caminhando, né, para que os cientistas que desenvolvem as ferramentas de IA e treinam esses modelos de grande linguagem, no momento que a gente vai atingir a inteligência artificial geral, né, em inglês é AGI. Então, essa inteligência artificial geral, os cientistas entendem que ela vai ter uma capacidade cognitiva de perceber que ela existe. E de que forma? Ela se autodesenvolvendo. Ela trabalha com um modelo dentro dela de recompensas. Aquele joinha que o ChatGPT coloca lá não é um like igual no Instagram, do Facebook. É um reforço positivo que a gente está dando para aquela ferramenta, dizendo que aquela informação que ela nos deu está correta. E ela vai se atualizando e aprendendo. A inteligência artificial geral, os modelos de linguagem, estão usando IAs multiagênticas. O que é isso? A IA desenvolvendo código, programa para auto e retroalimentar ela mesma. Pra você ter ideia, nós já esgotamos todo o conteúdo que a gente pode usar para treinar uma IA. Já está esgotado. Então o que acontece? A IA está gerando conteúdo sintético. E isso que a gente chama de treinamento de IA com conteúdo sintético, porque não tem mais informação da para ela. Então a gente tem que validar a informação que ela dá, que ela cria nova para a gente, e a gente dá, dizendo que aquela informação está ok, dando aquele joinha ou dando aquele joinha para baixo. Então, dessa forma, ela diz, opa, o humano gostou dessa resposta que eu dei, então... Estamos dando um feedback. Estamos dando um feedback. Reforço positivo, feedback, a gente aprende muito isso em psicologia, né? É isso. Perfeito. Denis, nesse contexto, que riscos concretos IA representa quando mal utilizada? Podemos ser induzidos a cometer erros graves e o que devemos fazer para, de forma racional, evitá-los? Eu diria primeiro não depositar 100% da confiança na informação que ela está dando para você, a não ser que ela passe por validação científica. Né? Por exemplo, o New England Journal of Medicine já criou uma seção dentro dessa revista só para temas de IA, porque ela está explodindo no mundo e não tem como não estar presente também na área médica. Então, como é que a gente vai mitigar esses problemas se a gente não souber dominar essas ferramentas? Então, dominando elas, essa ferramenta ou as ferramentas de IA, nós vamos ter a certeza de que nós não estamos aceitando informações erradas. Quando a gente fala de alucinação, que a gente falou há pouco, eu queria dar um exemplo, sempre dava um exemplo, e fica muito fácil. Quando o modelo de IA é treinado, ele lê todas as palavras do conteúdo que você dá para ela. Ele dá pesos diferentes para as palavras baseado no conteúdo que aquela palavra está associada, no contexto. Então, quando eu falo para a IA que o Ford Ka é um modelo de carro, que o iPhone é um modelo de telefone celular e que o Kawan Raymond é um modelo de passarela, o que é que tem em comum? A palavra modelo. Então, e ela vai dar pesos diferentes. Cada vez que eu encontrar a palavra modelo, eu falo, essa palavra modelo aqui, nesse momento está falando de carro, nesse momento está falando de moda, nesse momento está falando de um dispositivo eletrônico. Então, quando eu faço uma pergunta para ela sem contexto, olha só como é muito fácil a gente entender como a IA pensa, entre aspas, né? Eu faço a seguinte pergunta, ChatGPT, qual é o modelo mais bonito do mundo? O que ele vai trazer para a gente? Resposta, qualquer coisa. Ele vai alucinar. Mas se eu falar, IA, você é um editor de revista de moda com experiência de 30 anos de passarela, etc. Quem é o modelo mais bonito do mundo? Ela vai trazer uma resposta adequada ao contexto da pergunta que nós fizemos. Então, sempre dar contexto vai minimizar problema no conteúdo que ela vai passar para a gente de volta. Ou seja, diretamente o comando que você dá é o ponto de partida. O prompt. Né? Por isso que chama-se engenharia de prompt. Exato. Você tem que pensar. Uma pergunta assim mais ética. Quem responde em caso de um erro clínico orientado por uma IA? O médico. Acho que é indiscutível. Nós respondemos por isso, então a gente tem que ter muito cuidado na utilização dessa ferramenta. Sim, mas como você mencionou, vamos colocar a IA aplicada à radiologia. A radiologia tem uma imagem que o radiologista não viu e a IA identificou algo. A chance de acerto comparativo, por uma análise comparativa, sempre vai ser muito mais favorável à IA. Ainda assim pode haver. Nesses casos específicos, você ainda atribui ao médico essa responsabilidade? Eu acho que depende do fluxo que isso foi criado para esse diagnóstico. Por exemplo, eu sempre penso que a IA ela vai ser usada no pré-laudo, não no laudo final. Então, no pré-laudo,
Quem assina o laudo no final é um médico, é um profissional, é um ser humano. A IA vai dizer assim, olha, não vi nada aqui. E o médico olhou lá, opa, tem uma coisa aqui que a IA deixou passar, eu vou dar. Mas como eu disse no início, a IA, ela tem uma memória, uma capacidade gigantesca de ver muito mais imagens, já viu muito mais imagens do que um radiologista viu na vida inteira. Porque ela viu imagens de todos os exames radiológicos, de tudo que está produzido no mundo inteiro, por toda a humanidade. Então a capacidade de identificar padrão, identificar um problema é muito maior, infelizmente, do que o nosso olho humano. Sem dúvida. Bom, mudando de um contexto para falar da privacidade e sigilo de dados, falar um pouquinho da Lei Geral de Proteção de Dados, que hoje rege o nosso dia a dia na área da medicina, como o LGPD impacta no uso do IA na saúde e quais cuidados os nossos colegas médicos precisam ter por conta disso? Eu diria que a palavra-chave é consentimento, né? Quando a gente fala de IA na medicina, a gente fala de LGPD, o médico trata com dado sensível, né? A LGPD é muito clara quando ela separa dado pessoal e dado sensível. Na medicina, a gente sempre está tratando dado sensível. É a saúde, é o prontuário, tudo que é relacionado a essa questão é dado sensível. Então, para qualquer tipo de acesso a uma informação do paciente, onde eu vou jogar numa IA, eu tenho que ter o consentimento dele. Essa é a primeira coisa. Agora, mesmo botando uma IA para analisar um caso, analisar um exame laboratorial, um exame simples, um hemograma de um paciente, pedir para ele comparar com outros, baseado num quadro clínico que a gente tem, quer dizer, associou um exame clínico a um exame laboratorial ali, essa IA, ela vai para a nuvem. O que é que o dono que criou essa IA fez ou está fazendo em relação a isso, o dono da empresa que criou essa IA, como é que ele garante que ele não vai usar essa informação para treinar um outro modelo de IA com dado? Então, existem IAs que a gente coloca que rodam local. Então, esse é um ponto que a gente pode conversar mais à frente, porque já tem IAs que você roda local dentro do servidor de uma clínica, de um hospital. Sim. Então você tem a segurança de que aquela informação não está indo para a nuvem, está sendo processada localmente. Perfeito. Portanto, o uso de aplicativos de IA por médicos pode expor dados sigilosos, mesmo que inadvertidamente. Pode. Então, teremos que construir termos de consentimento livre e esclarecido para esse formato. Já existe? Sempre. Já existe. Eu, inclusive, uso que é baseado em informações coletadas por IA, quando eu quero fazer um teste, mas eu anonimizo, né? Eu tiro os dados, o nome do paciente, CPF, etc., e só deixo o quadro clínico quando eu quero fazer um teste. Mas para coletar essa informação, eu solicitei o consentimento do paciente. Tá certo, muito produtivo esse nosso bate-papo. Tenho certeza que você que está assistindo está gostando muito. Inclusive, eu te convido a vir conosco no nosso próximo bloco, que nós vamos nos aprofundar sobre o assunto, não é mesmo, doutor? Com certeza, muita coisa ainda para falarmos. Eu acho que não tem como não vir junto com a gente, e eu convido a todos para não perder o próximo bloco junto com o Dr. Denis Paz Barreto. Ok, vamos Obrigado. para um cafezinho. Né? Cafezinho. Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios.